Aleluia. Todo mundo me ouvindo? Certinho? Qualquer coisa vocês falam, tá? Nós estamos com uma novidade aqui, ó. Microfone lapela. Um pouquinho longe. Melhorou? Glória a Deus. A gente é chique, né, gente? O povo de Deus é chique. Da glória. Aleluia. Boa noite, graça e paz, amém? Hoje eu vou poder fazer mímica, falar em libras, né? Vai ser ótimo. Vai ser bom demais. Glória a Deus. Gente, vamos orar? Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Ah, que noite maravilhosa. Como é bom estar unido com a Tua igreja, em adoração, em conhecimento, Pai, em crescimento. O Senhor tem algo novo, está liberando mais do céu para nós nessa noite. E eu creio que tem mais, Senhor. Em nome de Jesus, eis-me aqui. Senhor, faça a Tua vontade através de mim. Ministra a Tua igreja, ensina a Tua igreja, alimenta, exorta. Pai, em nome de Jesus, faça o que o Senhor quer fazer nessa noite. Eu apenas estou aqui como instrumento em Tuas mãos, como uma pessoa que o Senhor escolheu para usar nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Faça a Tua vontade, ministra algo novo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11. É onde nós vamos estar estudando, meditando nessa noite. E o tema dessa mensagem é pedir, buscar e bater. Nós vamos mergulhar nesse assunto hoje em nome de Jesus, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida, amém? Diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Glória a Deus por essa palavra. Esse é o momento onde Jesus estava iniciando o seu ministério. É o momento onde ele sobe a uma montanha para ensinar os seus discípulos e a multidão que o seguia. Sabe o sermão da montanha? Esse capítulo e esses versículos fazem parte. Jesus ensinou ali sobre muitas coisas. Se você for olhar para trás aí, você vai ver que Jesus ensinou sobre ser sal da terra e luz do mundo. Jesus ensinou sobre você não matar, sobre o divórcio, sobre adultério, sobre oração, sobre jejum, sobre amar os inimigos, sobre o que realmente é os tesouros que nós devemos guardar. E Jesus chega nessa parte, onde ele fala: peçam e será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta vai se abrir. Porém, eu vejo que esse versículo, ele é um pouco mal interpretado por algumas pessoas, porque a gente lê ele isoladamente e a gente não consegue de fato ter o discernimento do que Jesus queria falar aqui. E primeiramente eu quero começar com 3 coisas que esses 2 versículos aí, 7 e 8, não significa. 3 coisas que não tem a ver com aquilo que às vezes você imagina. E a primeira delas é que nossa insistência não tem poder de mudar o coração ou o caráter de Deus. Primeira coisa que eu quero te ensinar com esse versículo é que ele não tem nada a ver com você pedir, buscar e bater para que Deus faça a sua vontade. Porque nós não vamos mudar o caráter ou o coração de Deus. Como assim, pastora? Você imagina alguém orar e insistir com Deus por uma pessoa que seja casada, só porque ela se apaixonou? Você imagina uma pessoa orar e insistir com Deus para o comércio perto dele fechar, só porque se tornou um concorrente e está atrapalhando ele?
Você imagina alguém orar e insistir com Deus para uma pessoa morrer só porque ela está dando trabalho? Você imagina você orar e insistir com Deus para o seu cônjuge ou o seu amigo ou alguém da sua família não descobrir a sua mentira? Imagina você orar e insistir com Deus para o patrão não descobrir que ele roubou? Você imagina essas coisas? Faz sentido? Porque se você lê esse versículo, bate, peça, busca e você vai ter. Porque Jesus está falando, peça e você vai ter, busca e você vai encontrar, bata e vai se abrir. Mas faz sentido nós orarmos algo que não tem a ver com o caráter de Deus e nós vamos receber, igreja? Faz sentido você, uma pessoa, orar por alguém que já é casado porque ela se apaixonou? Não faz sentido algum. Não é isso que essa palavra está dizendo. Deus, Ele é imutável. Ele não vai mudar de acordo com as nossas vontades, de acordo com aquilo que a gente acha que é bom para nós. Então, existem tipos de pedidos que não tem a ver com o coração de Deus, com a vontade de Deus para essa terra. O nosso choro não vai convencer Deus. O nosso esforço não vai convencer Deus. Se você está pedindo, buscando ou batendo por aquilo que não tem a ver com o coração de Deus. Amém? Vocês conseguiram entender? Então esse versículo não significa isso, que você pode pedir, insistir com o que você quiser, que você vai receber. Precisa ter a ver com a vontade de Deus. Aleluia! Segundo, esse versículo não significa que temos que repetir as mesmas palavras nas orações até se cumprir. Muitas pessoas acham que por muito insistir com Deus vai acontecer. Aqui Jesus não está ensinando que você tem que repetir as mesmas palavras, que você tem que repetir a mesma oração dia após dia até aquilo se cumprir. Porque se você faz isso, eu quero te falar, você não está confiando em Deus. Você mesmo está achando que as suas palavras estão sendo liberadas em vão, estão caindo por terra. Se você voltar um pouquinho antes aí no capítulo 6, versículo 7, você vai ver que Jesus fala exatamente sobre isso. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então faz sentido Jesus ensinar isso uns minutos antes e agora Ele falar que você pode insistir, que você vai receber o que você quiser? Não é isso que Deus está falando, não é isso que Jesus está ensinando. No entanto, que você não ouve em nosso meio cristão evangélico a palavra rezar. Porque o sentido original da palavra rezar vem do latim recito, recitare, que significa ler alguma coisa em voz alta. Então, quando eu falo que eu rezo, eu estou dizendo que eu estou repetindo a oração de alguém, que eu estou repetindo algo que eu escrevi vezes por vezes, até alguma coisa se cumprir. Então Jesus não ensina nós ficarmos repetindo as mesmas orações, porque isso está querendo dizer que nós não estamos acreditando que Deus está nos ouvindo. Amém? Por que nós usamos a palavra orar? Porque vem do latim orare, que significa falar, dizer ou pronunciar. Quando eu oro, eu estou falando, eu estou conversando com Deus. Eu estou liberando aquilo que está no meu coração. Não é algo que é repetido, é rotineiro, porque eu estou achando que Deus não está me ouvindo, então eu preciso repetir várias vezes, amém? Então, esse versículo não tem a ver que você precisa, dia após dia, repetir uma oração, o mesmo pedido, até que aquilo se concretize. Porque Deus, Ele te ouve. Jesus fala que você não precisa usar de repetição, porque o seu Pai sabe a sua necessidade, Ele te ouve. Ele recebe, Ele seca cada lágrima dos seus olhos. Aleluia! Outra coisa que esse versículo não significa, que eu terei tudo na hora que eu quiser. Não significa, gente, que eu terei tudo na hora que eu quiser. Quando você lê assim, peça
e será dado. Busque, você vai encontrar. Bata, a porta vai se abrir. Não dá um entendimento que vai acontecer na hora. Na hora que eu pedi, eu recebi. Na hora que eu bati, abriu. Na hora que eu busquei, eu encontrei. Se você ler apenas esses versículos assim, te leva ao entendimento que você vai ter tudo na hora e no dia que você quiser. E vocês sabem que não é assim. É só comigo que não acontece? É com vocês também? Não é? Não é isso que Jesus está querendo dizer. Filho mimado, a hora que eu choro por alguma coisa, Ele entrega na minha mão. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Eu vejo que aqui Ele usou como se fosse uma metáfora. E você vai entender, porque eu vou explicar o que esse versículo significa. Você sabe o que é uma metáfora? É a mesma coisa que eu falar assim: nossa, o Dudu tem uma força de ferro. Significa que os músculos do Dudu têm ferro? Não, mas significa que ele é forte. Amém? Os adolescentes têm mania de dizer no meio deles aí, né? Nossa, aquele menino é um gato. Significa que ele é um gato animal? Não, significa que ele é bonito. Não é assim? Às vezes a gente usa assim: nossa, aquela pessoa é uma cobra. A pessoa não é uma cobra animal, gente. É porque ela não pode ser digna de confiança. Ela é falsa. Então isso são metáforas. Quando você fala alguma coisa para levar o entendimento a outra coisa. Então Jesus está usando de uma metáfora aqui quando Ele fala pedir, buscar, bater. Amém? Nós vamos mergulhar sobre isso aqui. Então Jesus não está dizendo que você vai ter tudo na hora que você quer, no mesmo instante que você recebe. Porque é Ele que tem um dia certo, o tempo certo, a pessoa certa para você. Amém? E vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Aleluia! Então, o que realmente significa esse versículo? Eu quero começar trazendo para vocês algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Não foi a teologia, não foi o seminário teológico Carisma, mas eu estudando e eu meditando nesse versículo, eu percebi que aqui, gente, tem 3 atitudes diferentes. Eu peço, eu busco e eu bato. Jesus está falando de 3 atitudes diferentes que eu tenho que ter. Jesus está falando de 3 coisas diferentes que eu tenho que fazer. Então, meditando sobre isso, eu percebi que quando eu peço, eu uso a minha boca. Quando eu bato, eu uso as minhas mãos. Quando eu busco, eu uso os meus pés. São coisas diferentes. E eu entendi um significado aqui muito poderoso para nós. Quando eu uso a minha boca para falar com Deus, eu estou gerando intimidade. Quando eu uso as minhas mãos para bater a porta, eu falo de serviço, eu falo de trabalho, eu falo de esforço. Quando eu falo dos meus pés buscar, eu estou falando dos pés caminhar na missão que Deus tem para mim. Atitude, ação, proatividade. Quando a palavra fala dos pés, ela fala assim: belos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, que anunciam o Evangelho. A palavra vai dizer sobre as obras das nossas mãos. Então aqui nós vemos 3 coisas diferentes que Jesus está falando: pedir, bater e buscar. Intimidade, missão e serviço. O que isso quer dizer, pastora? Que essas 3 coisas precisam andar juntas. Sabe como Pai, Filho e Espírito Santo? Quando nós vamos viver com Deus, Jesus está ensinando para mim que eu preciso usar os meus lábios, usar as minhas mãos e usar os meus pés. Porque se eu uso um isoladamente do outro, eu posso ter uma grande tendência a desistir. Esse pedaço aqui, Jesus está falando sobre a insistência, a permanência. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas aqui eu entendo que se eu sou um crente que só oro, eu tenho uma grande tendência a desistir no meio do caminho. Se eu sou um crente que só sirvo, trabalho, me esgoto de tanto fazer alguma coisa, eu tenho uma grande tendência em desistir. Se eu sou um crente que só prego a palavra, eu tenho uma grande tendência em desistir, porque não vale de nada eu apenas orar na minha casa, mas eu não servir ao Senhor, eu não amar o próximo, eu não falar de Jesus para ninguém.
Se eu só prego, mas não oro, não busco a vontade de Deus, não tenho intimidade com Deus, não sirvo a igreja local, não sirvo nos meus irmãos, eu tenho uma grande tendência em parar e desistir, irmão. Você entende? Se você é um crente que você só trabalha na igreja, eu sou voluntário, eu faço, eu vou aqui, eu sirvo no ministério tal, mas você não ora, não tem intimidade com Deus, você não fala de Jesus para ninguém, você tem uma grande tendência em parar no meio do caminho. Você tem uma grande tendência em desistir. Jesus está falando, você precisa ser persistente, usando a sua boca, usando a sua mão e usando os seus pés para que você seja completo. A gente vai ver na palavra que Jesus era muito amigo de Lázaro. Jesus amava estar em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta. E aqui tem um segredo muito forte. Tem um segredo muito grande, sabe por quê? Lázaro era aquele que queria intimidade com Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Ele gostava de sentar do lado dele e ouvir os seus ensinamentos. Maria era aquela que adorava, que entregava o seu melhor. Marta era aquela que servia, que se preocupava naquilo que tinha que fazer na mesa, a servir a mesa. Então aqui nós vemos 3 coisas: relacionamento, adoração e serviço. Era um ambiente que Jesus amava estar, porque é isso que Ele quer de nós. Jesus está dizendo assim: não seja incompleto. Você precisa orar, você precisa servir e você precisa falar de mim. Seja insistente sim nessas 3 coisas, porque se você só faz uma delas isoladamente, você tem um risco de parar no meio do caminho, de qualquer coisa te desanimar. Querido, se você só fica na sua casa e só ora de lá, mas não se importa com ninguém, não se importa, não quer ter comunhão com a igreja local, você tem uma grande tendência em não resistir o dia mal, porque você não tem comunhão, você não tem apoio. Entende o que eu estou querendo dizer, igreja? Jesus está falando aqui de 3 atitudes diferentes. Jesus está falando aqui que eu preciso ser completo. Eu uso os meus lábios, eu uso as minhas mãos e eu uso os meus pés para insistir no que de fato eu preciso insistir na minha vida. Amém? Aleluia! E outra coisa que esse versículo significa para mim, que eu não posso desistir quando algo não acontecer do meu jeito ou no meu tempo. O que é isso? Perseverança. Esse versículo fala sobre você perseverar. Perseverar é o mesmo que persistir, ser constante, permanecer, continuar. Ele fala: peça e será dado, busque e encontra, bata, a porta será aberta. Ele está falando sobre você insistir, ter perseverança, não desistir. Você continua, eu peço, eu bato, eu busco, eu estou fazendo tudo isso constantemente. Perseverar. Só que essa insistência que Jesus está falando aqui não tem a ver, gente, em você apenas conquistar algo, mas é para você não desistir dele. Quando Jesus ensina você persistir, permanecer, bater, buscar, pedir, Ele está te ensinando: não desista de Deus. Peça, busca, bata, se esforce, faça assim o que você tem que fazer, mas não desanima, não desacredita, porque como a gente falou, Ele fala: peça e será dado, não quer dizer que seja na hora que eu quero, não quer dizer que seja no mesmo instante, do mesmo jeito, mas Ele está falando: faça, continua, persevere, não desista. Então essa insistência aqui não tem a ver com você conquistar algo de Deus somente, mas tem a ver com você não desistir de Deus, não desistir de orar, não desistir de acreditar, não desistir de servir. Ele está falando: peça, busque, bata. Uma coisa conecta com a outra, uma coisa tem a ver com a outra. Aleluia! Você está conseguindo me entender? Que esse versículo não tem a ver apenas com você receber tudo a hora que você quer, não tem a ver apenas com você ficar
a mesma coisa, achando que Deus é um pai que não te ouve, que não te entende, que não se importa com você. Não é isso que Jesus está querendo dizer. É por isso que Jesus continua comparando Deus a um pai no próximo versículo. Irmãos, a gente tem que ser persistente na nossa fé. Eu pedi, não recebi no momento que eu quero, por que eu desisto? Por que eu paro? Eu bati, aquela porta não se abriu naquele momento, por que eu paro de bater? Por que eu paro de insistir? Por que eu paro de acreditar, irmão? Se eu estou pregando o evangelho, se eu estou fazendo, eu estou cumprindo a missão que Jesus me designou, e eu ainda não encontrei aquilo que eu desejo, por que você vai parar, irmão? Jesus está falando, você tem que insistir, você tem que permanecer na busca, você tem que permanecer na fé, você não pode parar no meio do caminho, só porque não recebeu na hora que você quis. Insiste em servir a Deus, continua insistindo em orar, em falar com Deus, continua insistindo em bater na porta. Essa é a nossa missão. Eu não paro, eu não sou daquele que retrocede, eu não sou aquele que desanima, porque eu recebi um dia ou não recebi a hora que eu quis que fosse, que acontecesse. Eu continuo pedindo, eu continuo batendo e eu continuo buscando, eu continuo orando, eu continuo servindo, eu continuo pregando, eu continuo orando, eu continuo pedindo, eu continuo servindo, eu continuo falando de Jesus, eu continuo orando, eu continuo servindo, eu continuo pregando sobre Jesus. Não tem a ver com o que eu peço, tem a ver com o que Ele me chamou para ser, para fazer, igreja. Nós não somos cristãos baseados naquilo que eu recebo, naquilo que eu tanto sonho e preciso receber. Não! Você precisa continuar orando, servindo e falando de Jesus. Fala comigo, eu preciso continuar orando, servindo e falando de Jesus. Persiste até que Ele venha. Vai valer a pena, querido. Oh, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Ah, em nome de Jesus, nada se compara com a glória que em nós há de ser revelada. E aí, a palavra continua. Jesus falando de um pai. Parece que não tem muita conexão quando Jesus está falando sobre pedir, vai ser dado, buscar, você vai encontrar, bater, vai abrir. E aí do nada ele entra falando, qual de vocês, se o filho pedir uma pedra, um pão, o pai vai dar uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se, apesar de serem maus, apesar de vocês serem maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu. O que Jesus está falando, querido? Eu vivo isso, pedir, buscar e bater, confiando que eu tenho um Pai, que sabe me dar coisas boas. Eu vou te explicar isso aqui. Esse versículo 9, ele marcou a minha vida. E eu nunca mais vou esquecer. Por quê? Com 23 anos de idade, se eu não me engano. Gente, tá legal o microfone? Eu estava namorando de pouco meu marido. E eu tinha um sonho muito grande de me casar. Porque eu vinha de uma família muito disfuncional. Eu não tive a presença paterna. Eu não tive proteção, eu não tive a provisão de um pai. Desde adolescente eu tive que me virar para ir para trabalhar, para eu ter minhas coisas, ver a minha mãe chorando, abandonada, com câncer. Então, eu achava que a solução da minha vida era encontrar um marido, era me casar, sabe, para eu ter alguém que me protegesse, para eu ter alguém que iria suprir alguma necessidade minha. Então a minha esperança era aquilo ali. E aí eu lembro que eu comecei a namorar o Gabriel de pouco. O Gabriel me desprezava, vocês acreditam? Vocês acreditam que o Gabriel me desprezava? Nem tanto assim, brincadeira, gente. Mas com poucos meses, ele terminou comigo. Chegou um dia, ele falou assim,
não quero mais, vamos acabar. E Deus já tinha mostrado à minha mãe que ele era o meu marido. Minha mãe foi uma profeta na minha vida. Então eu já estava com aquela esperança, sabe aquela expectativa, agora vai. Já tinha namorado, gente, já tinha passado por outros relacionamentos, me frustrei, deu errado, pessoa dentro da igreja. Mas assim, a minha expectativa estava naquilo ali. E quando ele termina comigo, eu fui ao chão, de tristeza, chorando. Eu cheguei na minha casa, ele não viu isso, tá? Eu saí de lá plena, foi no meio do caminho até chegar na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, minha mãe estava lá comigo, ela estava viva ainda. E eu falei com ela, mãe, vem pro quarto comigo orar. Mãe, eu estou tão triste. Eu achei que agora ia, eu achei que ia ser dessa vez. E ele terminou comigo. E eu lembro que eu orando, o Senhor, ouvi o Espírito Santo falou comigo, abra a palavra. E na hora que eu abri a minha Bíblia, Ele me deu exatamente esse versículo 7 do capítulo 7, versículo 9 do capítulo 7. Qual de vocês, Aline, que pedindo um pão um pai vai dar uma pedra, pedindo um peixe vai dar uma cobra? Confie em mim, porque eu sou um bom pai e sei dar boas coisas aos meus filhos. Irmão, eu servia na igreja, eu orava, eu pregava o evangelho. Eu era uma crente que pedia, que buscava e que batia. Só que não aconteceu na hora que eu quis, do jeito que eu quis. Mas Jesus, por isso que Ele emenda essa palavra falando sobre isso. Mas continua confiando. Eu sei que você está pedindo, eu sei que você está me servindo, eu sei que você está falando do meu nome. Eu sou um bom pai e na hora certa você vai ter. Eu estou vendo, eu estou contemplando. Na hora que Jesus me deu essa palavra, meu irmão, eu descansei, eu enxuguei as minhas lágrimas. E eu disse, tá bom, Jesus, eu vou confiar. Você é um bom pai. E no dia seguinte ele me ligou. Graças a Deus, né, meu bem? Olha só o que Jesus fez com você. No dia seguinte ele me ligou, gente. Eu não procurei mais, eu simplesmente assim, né? Tá com o Senhor, Jesus. Se não é Ele, vai ser alguém melhor. E aí, era Ele. Ele me ligou e graças a Deus estamos aqui. Bem casados, cumprindo a missão. Deus já tinha um propósito na minha vida. Quando eu era mais nova, orando no monte com as irmãs da igreja, a irmã, minha filha, eu vejo um cajado nas suas mãos, minha filha. Você vai ser uma pastora. Eu tão nova. Como assim? E Deus tinha o mesmo propósito na vida do Gabriel. Então Deus, Ele uniu propósitos. Ele tinha uma missão conosco, amém? E vai ser assim com você também. Aquieta o teu coração, minha irmã, em nome de Jesus. Ele é um pai, Ele é um bom pai que cuida. Então não desista. Sim, não desista. Não desista. Jesus fala, persiste. Sim, insiste em fazer o que eu chamei você para fazer. E confia que eu estou cuidando de tudo que você precisa. Tudo que você necessita, amém? Você crê nisso? Você crê nisso? E aconteceu, meu irmão. Foi lindo. Eu não imaginei ter um casamento tão bonito, tão chique, tão bem arrumado, né, meu bem? Foi lindo demais. Jesus cuida muito bem da gente. A gente precisa confiar, irmão. A gente precisa confiar em Deus. Ele te ama demais da conta. Ele é um bom pai, perfeito, acima de todos os pais. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele sabe o que você precisa e Ele tem boas coisas para te dar. Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar com você, para você não desistir, para você permanecer, para você ser um crente que insiste sim, em viver o céu na terra, em viver o reino de Deus aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Às vezes existem promessas na sua vida há tanto tempo em que você ainda não viu acontecer. Calma, vai chegar, vai acontecer. Eu lembro que eu ainda nem conhecia o Gabriel, era nova, recém-convertida. Deus usou um profeta para falar comigo que me via na Lagoinha. A Lagoinha só existia em Belo Horizonte, gente.
A Lagoinha não tinha uma outra igreja, um outro local de igreja a não ser a matriz em BH. E eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou morar em Belo Horizonte? E nunca aconteceu. Anos e anos se passaram. A Lagoinha veio até mim, irmão. A Lagoinha foi para a cidade que eu morava. Lá os pastores chegaram, nos conheceram. Foi amor à primeira vista, o pastor Clélio com o Gabriel. Aquela conexão, porque gente, quando é do céu, é de Deus, não tem erro. Ninguém para, ninguém vai atrapalhar o plano de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. E aí quando a Lagoinha chegou, na mesma hora o Espírito Santo despertou a minha memória, porque eu já nem lembrava mais. Sabe quando uma promessa demora tanto se cumprir, que você já até esquece dela? O profeta não foi usado por Deus, não. Mas aí, Deus tem um tempo certo, a hora certa, o dia certo. E quando a Lagoinha chegou, eu falei, chegou a hora, chegou o momento. E eu estou aqui, irmão, ô glória! Essa igreja está aqui, querido, porque existiu uma promessa, existiu uma palavra liberada tantos anos atrás. A gente nem sabe, nem imagina. O mundo espiritual está se movendo e a gente nem está vendo. Está acontecendo, existe o Kairos de Deus. E é diferente do nosso Cronos. Creia nesse Kairos, creia no tempo de Deus, porque quando Ele vier, meu irmão, você vai contemplar e você vai viver grandes coisas em nome de Jesus, amém? Só não para, insista, continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Oh, em nome de Jesus, seja um crente completo. Eu oro, eu sirvo, eu prego. Eu oro, eu sirvo, eu prego. Eu oro, eu sirvo e eu prego. Em nome de Jesus, se levante, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, nessa noite tão maravilhosa que nós estamos aqui, Senhor, fortaleça os teus filhos, reaviva a chama dentro deles, desperta a esperança. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que dos nossos lábios saia palavras de oração, aonde vai gerar intimidade com o Senhor, que as nossas mãos sejam usadas para bater, para servir, para sim se esforçar em fazer a tua obra, boas obras das nossas mãos, ó Pai, que os teus filhos tenham boas obras para te apresentar naquele dia, oh, em nome de Jesus, obras, Senhor, de compaixão, de amor, obras, Pai, aonde vai cooperar com o teu reino, vai cooperar com o Senhor nessa terra, em nome de Jesus, que nós continuemos a buscar todos os dias, levantar da nossa cama, Senhor, e cumprir com a nossa missão, caminhar debaixo da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Reacende a chama, reaviva, Senhor, a tua igreja no meio dos anos, que o fogo não se apague, que a chama não se esfrie, em nome de Jesus. A tua palavra diz para nós permanecermos aceso em meio aos anos. Às vezes, Pai, nós vemos tantas pessoas começarem tão vivas, tão cheias de energia, mas no seu dia a dia, com as dificuldades, com as situações adversas, Pai, contrárias, elas têm a tendência de desistir, elas param de pedir, elas param de buscar, elas param de bater, elas não insistem mais, Senhor, porque estão cansadas. Tantas coisas que tentam paralisar os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Mas eu te peço que eles sejam agora revigorados, que eles recebam a energia que vem do céu, a força que vem do céu, Pai, para enfrentar os seus dias, em nome de Jesus. Que eles tenham força para levantar das suas camas todas as manhãs, com a fé acesa, com a fé viva, em nome de Jesus, declarando que são mais que vencedores, declarando que são os teus filhos amados e que sabem que pode confiar no Senhor, que é um bom Pai, Senhor, em nome de Jesus. Que nessa noite, Pai, os teus filhos saiam daqui, Jesus, ainda mais vivos. Oh, em nome de Jesus, que eles saiam daqui ainda mais fortes,
Pai, para viverem os seus dias, para fazerem a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, que promessas que já foram liberadas do céu, Pai, os teus filhos continuem tendo a convicção de que eles vão viver, Pai, que eles sejam filhos obedientes, filhos que honram a tua palavra, filhos que buscam a tua vontade, Jesus, para entender o teu coração dia após dia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Sonhos sufocando o teu coração se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Ele fará, amém? Se você está aqui nessa noite e você tinha realmente pensado em desistir, porque os seus olhos não conseguem ver, os seus ouvidos não conseguem ouvir, sabe? Você não consegue perceber nada ao seu favor. Eu quero te chamar aqui à frente, que eu quero orar com você. Eu quero orar junto com você e você vai vencer essa dificuldade. Você não vai desistir, você não vai parar, mas você vai ser um crente que persiste, que insiste e que permanece até o fim. Jesus, certa vez, ele disse que nós precisamos permanecer, ser uma árvore que dá fruto, e para isso nós precisamos estarmos conectados a Ele. Você precisa estar conectado à videira.